Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então chegou a hora de falarmos sobre o banco Pine ou Pine 4. Vamos entender aqui o porquê dessa discrepância, né? Enquanto ele subiu 145% só em 2023, contra o Ibov que subiu 7%. E quando a gente compara o banco Pine com outros índices, por exemplo, pegar o índice aqui de Small, né? De small caps colocar na sua mesma escala e também o índice do setor financeiro, IFNC, pegar aqui o índice do setor financeiro, nós podemos observar que a diferença fica ainda maior, né? 145% contra do índice financeiro 14%, de small subiu 2, vamos colocar 3%, e o Ibov aí cerca de 7%. Então, realmente, o Banco Pine vem se destacando. Vamos analisar fundamentalmente dois fatores. Primeiro, o que os seus controladores acionistas estão fazendo com as suas ações. E um outro ponto importante, de acordo com o que o Barsi, né, ele diz que o novo indicador de preço agora são os aluguéis das ações. Lembrando que quanto maior o aluguel, maior a taxa, maior a quantidade, maior vai ser sobre a força vendedora, né, exercendo aí um preço para baixo, né? Ok? Então tudo isso a gente vai observar. Dando uma passada aqui nas notícias recentes, podemos observar que vários meios de comunicação têm falado sobre o lucro, o aumento expressivo de lucro do banco Pine 4, né? Aqui fala de 9,5 vezes, outros falam de 7 vezes, outros um aumento expressivo. Até mesmo aqui na sua apresentação, que eu peguei no RI da empresa, fala sobre esse crescimento, né, no aumento aqui dos seus lucros, né? Por exemplo, o volume captado só nos últimos anos subiu 36%. O seu índice de Basileia, que é algo importantíssimo, que mede a saúde do banco, está em termos, né, ou seja, em margens saudáveis, de aproximadamente 12, 11,5%. Outros pontos interessantes, né, os seus resultados operacionais. Aqui a gente consegue ver só na comparação de ano, 7 vezes o seu resultado operacional, o seu lucro dentro do mesmo período anual, cerca de 10 vezes, aí vem o 9,5 vezes. Enfim, as suas margens também subindo, então tudo isso reflete esse aumento aqui na cotação. Lembrando que basicamente o lucro segue a cotação ou a cotação segue o lucro, então a gente vai entender agora novos aspectos que pode impulsionar este preço, ok? Muito bem. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó, eu vou abrir aqui o Invest Site, que é o site que eu utilizo para ver a questão tanto do histórico de compra e venda dos controladores, quanto também os aluguéis dessas ações. Aí você vai fazer o seguinte, ó, coloca aqui Pine 4, né, que é o ticker da ação que nós vamos observar, algumas informações interessantes aqui, como por exemplo, o crescimento dele nos últimos 2 ou no último ano, né? Só em 2023, 150%, mas o que eu quero saber aqui seria o seu controle acionário. Eu vou pegar os 3 principais controladores da empresa, um sendo a pessoa física, provavelmente aqui é o sócio-presidente, né, até porque tem o Pinheiro aqui de Pine, depois é esse NNP Participações e o Clube de Investimento Horizonte. Então vou pegar esses 3 principais controladores e quero saber o seguinte, será que eles aumentaram a sua posição, mantiveram ou diminuíram? Não queremos, né, entrar numa barca furada aqui e comprar ações que os seus controladores estão vendendo, né? Então vamos lá, pegar o primeiro aqui, né? Pegar aqui o seu histórico e saber qual que é, né, as suas últimas modificações. Lembrando que aqui está relativamente atualizado, 5 de 2023. Vou pegar aqui na coluna de total de ações do Banco Pine, ou Pine, e vou observar aqui. Olha só que interessante. Veja que desde 2020 o seu principal controlador não fez nenhuma movimentação. Então, 2012, 2014, 2020 praticamente manteve as suas mesmas posições. Essa posição é de aproximadamente 55% do total de ação. No começo aqui ele tinha 68%, depois provavelmente vendeu um pouco até para o investimento na empresa, 55, 55 e 55. Principal controlador não se desfez das suas ações. Segundo o principal controlador, vamos dar uma olhada aqui, NNP Participações. Olha, aqui já é o contrário, né? O segundo principal tinha 5%, depois 5,3% e agora tem 7,68%. A última movimentação em 2022 e o dado aqui realmente está atualizado. Dia 10/5, último registro feito aqui de movimentação, ok? E o nosso último, Clube de Investimentos Horizonte.
Vou pedir aqui para tirar o histórico, também está atualizado, dia 10/5/2023, e esse daqui foi uma nova entrada. Esse clube de investimentos, em 24/5/2022, entrou com uma porcentagem total de 5,16%. Então, o que a gente consegue tirar de conclusão de tudo isso? Que os seus principais controladores, vamos dar um ponto positivo aqui, olha, não estão se desfazendo das suas ações, ok? Pessoal, se isso é novo para você e está gostando, dê um like aí no conteúdo para ir para mais pessoas, tá bom? Te agradeço. Próxima informação, extremamente importante. Lembra que o Barsi recentemente falou aí, né, nas participações que ele teve, tanto no PrimoCast, enfim, em outros, que ele falou que o novo indicador de preço, né, segundo o Barsi, é a quantidade de ações alugadas. Até deu o exemplo da Cielo e da IRB, né, que tinha muitas ações alugadas. Isso faz com que o preço caia, né? Eu vou até dar uma explicação assim mais abrangente, por exemplo, vou abrir aqui a minha luzinha mágica. Pegando aqui a minha luzinha mágica, a gente pode observar duas coisas. Basicamente, o que são cotações, né? É um recinto onde você tem duas forças que, vou deixar em preto aqui, você tem duas forças, opa, pronto. Você tem duas forças que se degladeiam, né? A primeira força aqui seria a força de venda, né? Vou colocar aqui vermelho. E por um outro lado, você tem uma força de compra, ok? Sabido de todos aí. O equilíbrio das ações, ela vem de acordo com a mesma quantidade de vendas, sendo a mesma quantidade de compra. Ou seja, lá no book de oferta você tem a mesma razão de oferta de compra e a mesma razão de oferta de venda, ok? Certo? Esse equilíbrio aqui faz com que as ações não tenham uma oscilação tão grande, né? Você tem aí um equilíbrio de preços. Muito bem. O que acontece quando você tem um aluguel muito alto, uma quantidade muito grande de ações sendo alugadas, né? Quantidade de ações alugadas. O que acontece? Quando você aluga uma ação, ela é chamada de venda a descoberto, onde a pessoa que tem essas ações, ela coloca isso como venda, ok? É chamada de short, né? Operação de short. E essas operações aqui de venda descoberta entra aqui, olha, no book de vendas das ações, fazendo com que gere uma discrepância entre o equilíbrio de preço de compra e o equilíbrio de preço de venda. Ok? Na verdade, a razão seria essa, mas com muitas ações alugadas, você gera esse desequilíbrio, fazendo com que a balança ceda para cá, para a venda. Então, quando você tem a balança cedendo para a venda e não para a compra, o preço literalmente cai, né? Lógica universal do mercado. Maior a oferta, menor a demanda, menor é o preço, ok? Então você tem muita venda, pouca gente comprando, o preço cai, ok? É por isso que a quantidade de ações alugadas ela é fundamental na hora que você vai fazer uma análise aí da ação ou da empresa que você vai investir, ok? É claro que pensando no investidor de longo prazo, é bom que o preço caia, porque daí você sempre vai comprar aqui, né? Aproveitando aí, já que o mercado nos oferece esse mecanismo, você pode comprar sempre aí na baixa, ok? Mas muito bem, então vamos lá estudar o nosso case. Aqui o banco Pine, né? Pine 4. Vamos lá. Eu vou vir aqui em aluguel de ações, vou vir aqui em posição e vou ver como é que está a quantidade de ações alugadas do banco Pine. Lembre-se, aqui eu quero saber a porcentagem, não precisa de quantidade, porque ela pode ter splits e isso vai distorcer o gráfico. Eu quero pegar a porcentagem total. E veja que nos períodos mais turbulentos do Banco Pine, ele tinha aqui uma quantidade relativamente grande de ações, está vendo? Só que nos últimos anos, olha, veio caindo a quantidade de ações. E para um banco como esse é extremamente baixo. Ó, estamos falando aqui de 0,12%. No mais alto, 0,67%. E hoje, quantidade total de ação, 0,32% de ações alugadas. É por isso que o preço aqui ele vai correr tranquilo, porque você não tem assim uma quantidade tão grande de ações alugadas. Você quer fazer um comparativo? Por exemplo, ó, observe aqui é 0,32. Se você pegar, por exemplo, vamos pegar uma ação bem especulativa, né? Ó, IRBR4, né? Ó, que a gente não está falando se BR, isso, 3, né? Que a gente não está falando se é bom ou ruim, cada um analisa aí, né? Se você gosta de IRB ou não. Mas só como efeito de comparação, veja que lá o total do Banco Pine tem 0,67. Se eu vier aqui, olha, no tempo de crise do Banco IRB, ele já chegou a ter 400% de ações alugadas. E hoje,
Aqui, olha, tem 20% das suas ações alugadas. Você consegue entender agora qual que é a relação entre quantidade de ações alugadas versus estabilidade do preço? Ok? Muito bem. Então, voltando aqui para o Banco Pine, né? A gente pode observar que a quantidade de ações alugadas, elas estão extremamente baixas, 0,30, 0,40, está bem baixa, ok? Então, segundo ponto positivo aqui para o Banco Pine, né? O Pine 4. E outra observação que eu gostaria de trazer para vocês, que é importantíssimo, além da Basileia, né, que você mostra aqui o índice do banco, se ele está saudável ou não, bem como índice de imobilização, basicamente a solvência do banco, o quanto que ele vai ter para honrar os seus investidores, eu gostaria de que vocês observassem também o seguinte ponto, né? Quando você vai avaliar uma empresa, sempre tenta observar o que os seus próprios funcionários falam dela. Uma dica que eu passo aqui para vocês, ó, vocês entram no Google, coloca assim Glassdoor, sim, dessa forma que está escrita, 2 pontos e o nome da empresa que você quer avaliar, no caso aqui Banco Pini. Isso daqui é como que os próprios funcionários avaliam as empresas. Então, por exemplo, aqui os funcionários estão avaliando como 3.2, 128 votos deu 3.2 estrelas. Para uma instituição bancária, né, onde eles têm lá muitos prêmios, muito bônus, é pouco, tá, pessoal? Por exemplo, se eu for fazer uma comparação aqui com você, ó, é 3.2, né? Pegar o banco ABC, que é mais ou menos ali a mesma questão de crédito para empresas, olha lá, 4.4. Se eu pegar aqui o Banco do Brasil, por exemplo, o Banco do Brasil é 4.3. Se eu pegar o Itaú, Glassdoor Itaú, 4.5. Então, uma coisa que eu observei aqui é que o Banco Pine ele está assim um pouquinho mal avaliado pelos seus próprios funcionários. Lembrando que eles lá dentro dão uma repercussão muito maior do que nós que estamos avaliando aqui de fora, ok? E o case do banco, ele coloca aqui alguns diferenciais competitivos que vale a pena a gente observar, né? Ele é muito focado aqui na questão dos créditos, né? Especialmente agora focado em clientes que têm faturamento acima de 500 milhões. Na própria apresentação deles, aqui eles mostram, né, como que eles estão estruturando os seus produtos, questão aí de assessoria, seguro, empréstimos, repasses, as suas atuações e áreas de negócio, sem dúvida é um banco que tem crescido muito. Ah, e se você gostou aqui do conteúdo, né, não esquece de dar aquele like e seguir a gente no canal, que eu vou entender que esse tipo de vídeo, né, é de interesse de vocês e eu vou produzir mais conteúdos como esse. Então, quero agradecer muito aí vocês e a atenção. Nos vemos nos próximos vídeos aí. Até mais. Tchau, tchau.